A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 11 do terceiro trimestre, que traz por título: Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Não tem como ser cristão verdadeiro e não frutificar. Precisamos cada vez mais dar bons frutos em nome de Jesus. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque nosso canal tem vídeo, aula e dinâmica de todas essas revistas, viu? Você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, #amo dinâmica, que eu vou deixar para o todo especial, viu? Já quero dizer o seguinte, o vídeo, aula e a dinâmica da lição número 10 já está disponível no nosso canal. E também a dinâmica da lição 11 já está em nosso canal, porque aqui assim nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa lição de número 11 dos jovens do terceiro trimestre, que traz por título: Quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Veja só, meus irmãos, é necessário nós percebermos a intenção do autor com relação a esse título. O cristão verdadeiro, a pessoa que segue a Cristo, tem que estar demonstrando, precisa estar frutificando, tem que gerar frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Tem muitas pessoas, irmãos, demonstrando que os seus frutos não têm nada a ver com Cristo. Só pode gerar bons frutos as pessoas que estão ligadas em Cristo Jesus. Logo, quem está em Cristo precisa demonstrar, através das suas boas ações, do seu comportamento, das suas palavras, que você é um seguidor de Cristo. Por isso, precisamos demonstrar os nossos bons frutos em nome de Jesus, viu? Quero dar destaque o seguinte: hoje é Dia Nacional de Missões. Quer saber o seguinte? Você tem feito missões? Qual tem sido o seu papel com relação a missões? Você tem evangelizado? Você tem contribuído ou você tem orado? Você sabe que tem muitos crentes hoje malmente estão conseguindo fazer missões através da contribuição? Abra o olho com relação a isso, viu, jovem? Vamos para o nosso texto principal, que está no livro de João, capítulo 15, versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este me dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tudo que nós fazemos aqui nesta terra é por causa de Cristo Jesus em nossa vida. Nós só temos vitória, nós só temos unção, nós somos usados por Ele aqui. Tudo isso segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. É claro que nós precisamos consagrar nossa vida, santificar, nos humilharmos, pedirmos, mas tudo isso só acontece se Ele quiser. Nós devemos saber o seguinte: qual o projeto de Deus em nossa vida? O que é que Ele pretende de nós? O que é que Ele pretende estar nos usando? Porque a nossa vida tem que estar segundo a direção dEle e não segundo as nossas próprias vontades. Vamos para o nosso resumo da lição. Somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Nós precisamos manter a comunhão. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, irmãos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, mas, no entanto, agora, nós precisamos passar pelo processo de regeneração, de santificação, de purificação, de limpeza espiritual, onde esse Espírito vai estar tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não convém, e comece a colocar a vontade de Deus em nossa vida. Por isso nós devemos estar segundo a vontade do Senhor. Por isso precisamos ter uma vida consagrada a Deus, para que nós possamos viver de uma forma diferente. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os alunos possam estar lembrando a questão da videira, que nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, tá bom? Recomendo que faça a leitura, para que os alunos possam adquirir conhecimento cada vez mais da obra do Senhor. Vamos agora para a nossa introdução. Presta atenção no seguinte: a salvação é um processo de readequação da humanidade ao plano eterno de Deus. Estávamos apartados das bênçãos divinas, enraizados em pecados e iniquidade. Foi quando, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, fomos feitos novas criaturas, enxertados na videira verdadeira. O resultado foi nossa reabilitação ao caminho de uma vida produtiva e significativa para o reino de Deus. Devemos então reconhecer nosso lugar junto ao Senhor e assim frutificar para a glória de Deus.
Veja só, meus irmãos, o ser humano estava afastado do caminho do Senhor, até porque o ser humano é inclinado para o mal. A partir do momento que Adão e Eva eles pecam contra Deus, eles abrem a porta para que o inimigo pudesse assim estar tirando essa comunhão. Mas Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, acabou reabilitando, acabou trazendo essa comunhão, quebrou essa ponte, essa separação que existia entre Deus e o homem. Agora nós temos direito de entrar nas mansões celestiais através das nossas orações, através do nosso clamor, através da nossa súplica. Por isso, irmãos, que nós devemos continuar cada vez mais tendo Cristo Jesus no nosso coração e permitindo que o Espírito Santo esteja nos limpando cada vez mais. O ser humano estava afastado com o Senhor, mas, no entanto, através da morte de Cristo, nós agora estamos unidos e nós temos liberdade de entrar nas mansões celestiais através das nossas orações e consagração a Deus. Viu? Você tem feito? Deixe isso aqui nos comentários. Vamos dar início agora ao estudo de cada tópico, tá bom? No tópico, como você está estudando, a imagem da vinha. No item 1, a vinha e o grande vinhateiro. No item 2, sobre cortes e podas. No item 1, a vinha e o grande vinhateiro. Esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo, que remonta os profetas do Antigo Testamento. Os filhos de Israel sempre foram convidados diligentemente pelo Senhor, gerados por suas mãos de misericórdia e amor. O que se esperava de um povo gerado tão milagrosamente? Bênçãos, obediência e gratidão. Todavia, o testemunho do Senhor é outro. A vinha produziu frutos amargos, ou seja, pecado e desobediência. No caso de Judá, a idolatria é o principal ato pernicioso que aquela comunidade pratica e que o Senhor veementemente reprova. Tomando essa imagem tão presente na memória daquele povo, Jesus apresenta o maravilhoso plano divino de restauração do relacionamento com a humanidade. Cristo é a própria vinha, isto é, a fonte fundamental da vida. Já seus discípulos são os ramos que se conectam diretamente à vinha, que não possui qualquer possibilidade de autossubsistência. Por fim, Pai é o sábio agricultor com autoridade tanto para podar como para cortar. Veja só, meus irmãos, o relacionamento de Deus com a humanidade estava cortado. O ser humano vivia na prática do pecado. No Velho Testamento nós sabemos muito bem que Deus pega agora um homem chamado Abraão e lhe faz a promessa de ser uma grande nação. Mas, no entanto, essa nação precisaria estar obedecendo à vontade do Senhor. Mas nós sabemos que ao longo da história, a nação de Israel foi pecando cada vez mais. Sempre a nação de Israel se desviava do caminho do Senhor. Por isso que acabou sendo rejeitado por Deus. Por muitas das vezes, Israel caiu na idolatria, na feitiçaria, com todas as práticas pagãs. Algo que Deus reprovava e reprova até hoje. Por isso, Deus agora tem o seu projeto, e projeto esse colocado em prática, através da vida de Jesus Cristo aqui na terra e a sua morte para garantir a salvação, mas também a fundação da sua igreja, algo que era um mistério para a nação de Israel e para o povo de Israel. Ninguém imaginava que o projeto de Deus era trazer à tona a sua igreja. E o que é a igreja? São várias pessoas de várias nações, de vários povos, de várias línguas agora, reunidos para estar adorando a Cristo Jesus. Não mais agora o povo, mas sim de todos os povos, Deus agora tem seus escolhidos. Vamos dar início ao nosso tópico 1, o item 2, sobre cortes e podas. Presta atenção. João capítulo 15 é um reflexo a respeito da necessidade individual de comprometimento com as múltiplas tarefas do reino. Para ensinar seus amigos sobre a frutificação no reino, o mestre explorou um pouco mais a metáfora da vinha e esclareceu duas questões importantíssimas. No reino dos céus não há espaço para improdutivos, pois a missão de proclamação do Evangelho é enorme e a necessidade de colaboração com o plano de Deus é contínua. Frutificar, isto é, atuar significativamente no reino, é um imperativo. Quem assim não vive será cortado e lançado fora. Além disso, a atuação nas missões estabelecidas por Deus soa como uma garantia de isenção de problemas ou uma carta branca para se fazer o que se quer. Seus inúteis são cortados, numa clara associação ao discurso de João Batista, Mateus capítulo 3, versículo de número 10. Os cristãos produtivos e sadios, em algum momento de suas vidas, precisariam passar por uma poda ou limpeza espiritual, para que no próximo ciclo de frutificação, na próxima missão para o reino, eles sejam mais produtivos, ricos em dons, talentos e mistérios. Veja só, meus irmãos, o comentarista deixa bastante claro o seguinte, que com relação ao reino de Deus e com relação a essa metáfora acerca da vinha, se percebe o seguinte, que há determinados momentos que as coisas que são improdutivas, as árvores que não geram frutos serão cortadas e jogadas fora. Logo, qualquer cristão precisa frutificar.
As pessoas que receitam a Jesus Cristo, que obtêm a Jesus, precisam gerar frutos, mas frutos dignos de arrependimento, frutos transformados pelo poder de Deus, e não frutos de exaltação, de vanglória, de exaltação, porque esses frutos não condizem com a vontade de Deus. Então nós aprendemos que todo cristão precisa gerar frutos. Nós precisamos frutificar. Pastor, o que é frutificar? É fazer boas obras, é fazer a obra do Senhor, é estar trabalhando na obra de Deus, para que nós possamos cada vez mais fazer com que esta vinha possa crescer segundo a vontade do Senhor. Mas o comentarista deixa claro o seguinte: mas também aquelas árvores que geram frutos precisam ser cortadas e podadas para que na próxima gestação possa gerar cada vez mais. Meu Deus do céu, viu? Não tem por onde fugir, não. Jesus sabe apertar todo mundo. Vamos para o nosso tópico 1, o item 3 da nossa revista. Os princípios bíblicos como instrumentos de poda espiritual. Como podemos melhorar espiritualmente? De que forma podemos crescer e demonstrar maturidade diante de Deus? Através de uma vida adequada aos princípios da Sagrada Escritura. João capítulo 15, versículo 3, a Bíblia é o nosso parâmetro de vida. Se estamos vivendo de acordo com o que ele aponta, prosperamos e crescemos livremente. Se em algum momento nos afastarmos do propósito divino, o Altíssimo, como bom agricultor e pai, nos poda pela exortação da palavra, para que possamos viver a plenitude de sua vontade. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 2, em tempos tão difíceis como os nossos, precisamos cada vez mais estabelecer a palavra de Deus como instrumento de orientação espiritual para a nossa vida, e assim seremos mais do que vencedores. Veja só, meus irmãos, a poda espiritual é algo que o próprio Deus faz em nossa vida. Só que essa poda espiritual visa crescimento espiritual. Nós sabemos muito bem, irmãos, que para que a árvore possa gerar mais frutos, ela precisa ser podada. Porque senão vai gastando as suas energias. E as energias para que possa gerar frutos tem que ser bem direcionada. É isso que acontece. A poda acontece para que a energia da árvore possa ser direcionada para os seus galhos e assim gerar frutos cada vez maiores e melhores. Assim é Deus também em nossa vida. Nós precisamos ser exortados, ser disciplinados, orientados, para que nós possamos crescer também na graça e no conhecimento. A poda espiritual é para que haja crescimento e não para que haja vergonha, não para diminuir ninguém. Nós precisamos entender que isso quem faz é Deus em nossa vida. Mas quando Deus está podando, está nos ensinando, nos exortando, é porque quer que nós possamos crescer cada vez mais. É porque Deus pretende, irmãos, nos usar cada vez mais. Mas para que nós possamos ser usados, nós precisamos estar segundo a vontade dele. Nós precisamos estar cumprindo com o nosso papel. Nós precisamos ser podados para que haja crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual em nossa vida possa fazer com que o reino de Deus venha crescer. Que você sabe também que o grande foco de Deus é que a sombra possa crescer e desenvolver. Mas para que isso aconteça, ele precisa de mim e precisa de você. Mas você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Você está disposto a fazer missão? Deixe isso aqui nos comentários em nome de Jesus, viu? Vamos dar início agora ao nosso segundo tópico, viu? Que traz por título Princípios da Comunhão. No item 1, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. No item 2, a comunhão com Jesus como condição de frutificação do reino. E no item 3, a terrível condição de quem não permanece na comunhão. Mas antes de tratarmos desse assunto, deixa eu fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte necessário para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, viu? O que é esse suporte, pastor? Vou deixar passando aqui agora o vídeo para você ver os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. É isso aí, meus irmãos. O canal Descomplicando a Teologia está com o maior suporte da Escola Bíblica Dominical do Brasil, viu? Tudo isso para a glória do nome de Jesus. Sem falar, irmãos, que nós estamos dando suporte para todas as classes, desde adulto até a classe de jardim de infância. Nós temos materiais, tá bom? Mas pode ficar despreocupado que slide, vídeo chamado, despertador, ideia de encerramento simulado, ideia de apresentações,
Tudo isso custa praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Se você quiser ser membro ou quer receber mais informações, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp, porque assim você pode estar em contato comigo. Ou se você quiser também, você pode estar no grupo de informações, que vou deixar o link na descrição desse vídeo, para que você possa conversar comigo, viu? Venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Vamos para o nosso segundo tópico, item 1. A necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. É a esta constatação que chegamos a refletir sobre a necessidade de um relacionamento com o Altíssimo. Afastado de Deus, todas as nossas ações são apenas fragmentos de divindades, já que nós mesmos somos nada sem Ele. Longe de Jesus, todas as nossas ações espelham apenas o pecado que reina nos corações daqueles que estão apartados do Pai. Se algo está sendo feito sob pretexto de agradar a Deus e promove a mentira, a violência e a injustiça, isso jamais poderá ser associado ao bondoso Deus. Não passa de uma espiritualidade morta de palavras vazias. Precisamos ensinar as pessoas a desenvolver um relacionamento verdadeiro com Jesus de Nazaré, pois somente assim um mundo mais próximo do projeto divino poderá começar a surgir. Veja só, meus irmãos, deixo bastante claro que esta lição está tratando por temas a questão de um aconselhamento espiritual. Nem são nem questões teológicas, não. Não se preocupe com a questão teológica. A intenção é que você esteja conversando com os seus alunos. Por exemplo, para que a pessoa, irmão, possa ser mudado, transformado, a pessoa primeiro precisa permitir que Jesus entre na sua vida e no seu coração. Só que quando a pessoa permite, Jesus agora vai fazer uma limpeza, tirar tudo aquilo que é necessário para que nós possamos verdadeiramente ter um relacionamento com Cristo. Logo, as pessoas que conhecem a Deus, que aceitam a Jesus Cristo, precisam andar de uma forma diferente, se comunicar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Por que isso? Porque encontrou-se com Jesus. As pessoas que têm a Jesus precisam demonstrar, através das suas ações e comportamentos, que são pessoas diferentes. Agora, se conheceu a Jesus, mas continua no pecado, continua na prostituição, continua no vício, alguma coisa está errado. E eu tenho a certeza que este erro não está em Jesus, mas sim na pessoa. Tem pessoas, irmãos, que muitas das vezes já aceitou a igreja, o costume da igreja, a doutrina da igreja, mas não aceitou ainda Jesus. Porque as pessoas que aceitam Jesus serão transformadas por esse poder. Eita maravilha, viu? Você crê? Dá um brado de glória aí e deixa aqui nos comentários o hashtag Eu Creio em nome de Jesus. Vamos ao nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, que também está sensacional, viu? Vejamos, a comunhão com Jesus como condição de frutificação do reino. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia para qualquer atuação do reino. 1 João capítulo 1, versículo 3. Sem Jesus, tudo o que fazemos não passa de futilidade, rapidamente passa. O efeito é meramente ilusório. Nesses termos que o Cristo declara, que sem uma comunhão verdadeira com Ele, tudo o que fazemos redunda em nada. João capítulo 15, versículo 5. Se de fato queremos ser relevantes para a nossa geração, precisamos abandonar as vaidades, os projetos pessoais e nos doar completamente no relacionamento profundo e sincero com o Criador. Deste modo, as ambições humanas serão postas de lado e poderemos ver a glória de Deus em tudo o que fizermos. Não precisamos ser super-heróis, basta-nos uma vida de comunhão com o Pai para realizarmos as obras que Ele previamente sonhou para cada um de nós. Muito forte isso aqui, meus irmãos. Deus tem um projeto na vida de cada uma pessoa. Mas para que nós possamos viver o projeto de Deus, é necessário nós abrirmos mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Para que Deus possa realizar a promessa dele em nossa vida, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos, das nossas metas. Aqui nesta terra, irmãos, nós devemos estar em missão de Cristo Jesus e não dos nossos próprios interesses. Tem pessoas, irmãos, que estão correndo atrás dos seus interesses e deixando o interesse de Cristo. Tem pessoas que estão escolhendo o que fazer na igreja. E, na verdade, nós devemos fazer aquilo que somos chamados. Cada crente tem sua chamada. E nós precisamos exercer o nosso ministério segundo a vontade do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm a chamada de cantar, mas quer ser pregador. Porque diz que pregador ganha mais e é mais famoso. Já vice-versa. Tem pessoas que têm a chamada de ser pregador, mas quer ser cantor, quer ser tocador e assim por diante. Nós devemos saber qual é a chamada de Deus em nossa vida e viemos exercer esse ministério. Não adianta ficar fugindo da chamada de Deus. Cumpra com o teu ministério, que tenha certeza que vai ter galardão no céu. É por isso que o comentarista colocou a comunhão com Jesus como condição de frutificação do reino. Mas você só pode gerar o fruto que Jesus Cristo destinou a você.
Não tem como você gerar um fruto estranho se Cristo Jesus não colocar na sua vida. Por isso, cumpra com a sua missão e tenha certeza que vai ter galardão no céu para você. Eita maravilha, viu? Tá gostando? Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Muito obrigado e que Deus esteja te abençoando, viu? Vamos para o nosso tópico 2, o item 3 da nossa revista, viu? A terrível condição de quem não permanece na comunhão. Presta atenção. A falta de permanência em Cristo produz um resultado terrível, a condenação eterna. João capítulo 15, versículo de número 6. As pessoas procuram inúmeras formas de justificar uma suposta dignidade para merecer o reino dos céus. Boas ações, abstinência de bebidas alcoólicas, doações financeiras e etc. Mas a verdade é que apenas um relacionamento íntimo e sincero com Cristo pode nos livrar da condenação eterna. Diante desse fato, por que as pessoas procuram tanto outros subterfúgios e não a Cristo? Porque a comunhão com o Salvador exige um confronto diário com os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Uma mudança radical de vida. Romanos capítulo 6, versículo 6. A negação contínua da nossa inclinação carnal, para que assim vivamos o padrão de Cristo nessa geração. A condenação eterna é um fato e precisamos anunciar a graça do Salvador. Veja só, meus irmãos, ninguém é digno da salvação aqui. A salvação é adquirida através da graça de Cristo Jesus, até porque nós somos pecadores. Se nós não andarmos constantemente consagrando nossa vida, orando, vigiando, cada vez mais nós vamos abrir a porta para o pecado esteja entrando em nossa vida. Por isso que nós precisamos ter uma vida consagrada, para que nós possamos assim fugir da aparência do mal. Mas tem muitas pessoas, irmãos, pensando que a salvação vai ser conquistada por mérito. Eu não bebo, eu não fumo, eu não ando me prostituindo, por isso eu tenho a salvação? Não. A salvação está em Cristo Jesus. Você precisa estar nele. Você precisa estar conectado nele. Você precisa estar conectado nele. Você precisa estar andando segundo a vontade dele. Só tem a salvação as pessoas que estão em Cristo Jesus. Não é porque você tem 50 anos na igreja que você está salvo. Não é porque você é pastor, não é porque você tem um título de profeta, de homem de Deus. Não. Você só vai conseguir a salvação se você estiver em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas aí, irmãos, andando com falsidade, demonstrando através de palavras que são crentes, que são homens de Deus, mas na verdade a sua vida espiritual está totalmente destruída. Nós precisamos ter bastante cuidado, irmãos, para não sermos tão somente religiosos. Nós precisamos ser cheios de Deus, falar de Deus, para que a nossa comunhão possa ser permanente, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos adquirir a salvação. Nós precisamos estar em Cristo Jesus constantemente, através da oração, consagração, adoração, fazendo a vontade dele, para que o projeto dele venha até nós, e assim nós venhamos exercer segundo a vontade dele, e não segundo a nossa própria vontade. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, viu? Os impactos da comunhão. No item 1, a comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Vivemos num tempo muito difícil, onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as escrituras que o anunciam. Os indivíduos professam publicamente uma suposta fé em Cristo, porém, no cotidiano de suas vidas, eles desrespeitam continuamente os princípios e valores do reino, contradizendo a Bíblia e seus atos e falas públicas. Só há comunhão com Cristo se houver adequação à palavra. Quem não se submete às orientações da Bíblia jamais poderá ser denominado discípulo de Cristo Jesus. Veja só, meus irmãos, para você entender o seguinte. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão até confessando a Cristo Jesus. Eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou protestante e assim por diante. Só que quando começamos a perceber, os seus atos não condizem com os ensinamentos bíblicos. E para que a pessoa possa ser discípulo de Jesus, não adianta você falar, tem que demonstrar através das suas ações, através do seu comportamento. Você precisa andar segundo o padrão bíblico, não segundo o padrão humano. As pessoas que andam segundo o padrão humano, essas pessoas estão andando segundo o Deus desse século, que não é Jesus Cristo de Nazaré. Mas para que nós possamos ser discípulos de Jesus, para que nós possamos ser ovelha, para que nós possamos ser moradores do céu, nós precisamos obedecer os princípios da Bíblia Sagrada. Não adianta ter nome de crente, falar como crente e não ser cristão. Nós precisamos demonstrar com as nossas ações, palavras, atitudes, com tudo aquilo que nós podemos, que Cristo está em nós e que Ele manda em nossa vida. Porque você sabe muito bem, irmãos, que Jesus Ele quer mandar em nossa vida, Ele quer direcionar a nossa vida, Ele quer que nós venhamos nos comportar segundo o padrão bíblico. Qual comportamento, pastor? Qual o padrão bíblico que Deus requer? Santidade, humilhação, rejeição, submissão, respeito e assim por diante. Nós precisamos estar respeitando as autoridades, nós precisamos rejeitar
rejeitar a prática do pecado. Tem pessoas, irmãos, que se dizem cristão, mas anda na prática do pecado, anda se prostituindo, anda bebendo, anda fazendo tudo aquilo que condiz com a palavra do Senhor. Logo, essas pessoas não são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Fique atento com relação a isso. Não adianta você falar que é cristão e as suas atitudes vão de encontro com a palavra. Quem é crente, quem é servo do Senhor, anda segundo o padrão bíblico e não segundo o padrão da humanidade, porque o padrão da humanidade é distanciamento do Senhor. Vamos para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, como orar e ser respondido. Vejamos. A resposta a esta questão pode nos servir de instrumento de aferição da espiritualidade de uma pessoa, assim como da seriedade de um líder ou igreja. Multidão de pessoas estão lotando templos em busca de uma fórmula mágica para serem ouvidas em suas orações. Pessoas promíscuas de vidas reprováveis, gente que não tem nenhum compromisso com Cristo ou com a palavra, mas estão sendo enganadas por falsos ensinos. Estas pessoas pensam, assim como o mágico em Atos, que pode comprar a bênção de Deus. Quanta heresia, quanta mentira. Jesus deixa bastante claro em João capítulo 15, versículo 7, qual é o segredo para termos nossas orações respondidas de modo que é imediato. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, para termos nossas orações respondidas, também precisamos orar segundo a vontade de Deus, pois a sua vontade boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, irmãos, as pessoas só terão suas orações respondidas se estiverem segundo a vontade do Senhor. Dele que aqui também seja da vontade de Deus. Tem muitas pessoas, mas que fazem até a vontade do Senhor, é crente abençoado, mas, no entanto, está pedindo algo que não é o projeto de Deus para a sua vida. Deus só vai realizar o projeto que Ele quer na sua vida. Deus só vai lhe dar aquilo que Ele vê que é benéfico para você. Tem muitas das vezes que as pessoas estão pedindo algo, que aquele algo vai lhe prejudicar o seu relacionamento, prejudicar a sua vida espiritual, e é por isso que Deus não nos dá. Por isso, para que nós possamos ter a nossa oração respondida, primeiro, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Ouvir as orações, Deus ouve todas as orações, mas, no entanto, responder, Ele só vai responder àquele que estiver segundo a vontade dEle, primeiro, e aquele que você estiver fazendo com humildade e sinceridade a Ele. Mas o que acontece, irmão, é que muitas pessoas, quando estão orando, em vez de conversar com Deus, começa a pregar, começa a contar a vantagem, e assim a sua oração nunca vai ser respondida. Oração é diálogo entre você e Deus. Você precisa estar conversando com Deus e precisa ouvir também o condicionamento dele. Que você sabe que Deus responde às nossas orações através de sonho, através da palavra, através de pregações, através do nosso coração. Deus fala conosco, mas nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e o condicionamento. Agora, o grande problema é o seguinte: na maioria das vezes, Deus vai estar respondendo algo que nós não gostamos, aí nós não queremos obedecer. Nós só queremos a resposta de Deus se for positiva aos nossos projetos. Mas quando Deus diz não, as pessoas não querem atender. Mas nós aprendemos o seguinte: qualquer vontade do Senhor é muito maior e melhor para conosco. Por isso, vamos obedecer o que Deus quer. Sim, sim, não, não, para a glória do nome dele. Vamos para o nosso tópico 3, o item 3 da nossa revista, viu? A verdadeira marca de um cristão. Um cristão não pode ser alguém inútil. João capítulo 15, versículo 8. Deus não nos vocacionou para uma existência limitada. O que o Criador deseja para nós é uma vida frutífera, produtora de bênçãos para os outros e para nós. Lembremos-nos desse simples princípio que pode ser extraído da imagem da vinha, do vinhateiro e dos ramos. O fruto produzido pelo ramo, conectado à vinha, nunca beneficia diretamente o ramo, mas a quem dele se alimentará. Não somos salvos para uma existência egoísta. Fomos enxertados em Cristo para servirmos uns aos outros, crendo que assim nossas vidas atingem o potencial máximo para o qual deles foram criados. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser bênção para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa família. A bênção de Deus está para com a nossa vida, mas essa bênção que Deus nos dá, essa coroa que Deus nos dá, essa proteção, essa ousadia, esse relacionamento, esses dons celestiais também, é para que nós possamos estar abençoando outras pessoas. Crente é a bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor, tanto que estão perto que estão longe. Logo, nós precisamos abençoar as outras pessoas, nós precisamos ter esse coração voluntarioso, nós precisamos ter dedicação, para que as pessoas sejam abençoadas só por estar em nosso redor.
Preste atenção, as pessoas que estão perto de você serão abençoadas por causa da bênção de Deus que está em você, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos ser homens e mulheres de Deus dedicados na obra, para que cada vez mais o reino do Senhor possa estar ganhando vidas para Cristo Jesus. Essa é a nossa maior missão. Então esteja servindo. Por isso o salmista no Salmo número 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentá-los a Ele com cântico. O nosso papel enquanto adoradores de Cristo é estar servindo continuamente, tanto a Deus como as outras pessoas. Aliás, nós estamos servindo a Deus quando nós estamos servindo ao nosso próximo. Toda vez que você está ajudando o próximo, você está servindo a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eita maravilha! Vamos para a nossa conclusão? Nossa conclusão: a vocação cristã tem um propósito. Nossa ligação com Jesus, tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno, que foi perdido com a desobediência no Éden. Há muito potencial em nós, dons, talentos, ministérios, que nos foi dado para a realização de grandes obras para Deus. Vivamos então para servir o reino. Como eu estava dizendo, tudo aquilo que Deus nos dá, toda a glória, toda a vantagem, todo o poder, toda a ousadia, todos os dons espirituais, é para que nós possamos estar servindo a igreja. Nunca, irmãos, para benefícios próprios, para que você possa estar ganhando vanglória, para que você possa ser exaltado, não. Todo o talento, todos os dons, tudo aquilo que Deus nos dá, é para que nós possamos estar servindo outras pessoas. Agora preste atenção, os dons que eu recebo é para estar servindo outras pessoas. E os dons que as outras pessoas recebem é para que está me servindo. Você está entendendo que um acaba ajudando o outro para a glória do nome de Jesus? Vou encerrando aqui, deixando a parte do Senhor, deixando esses conselhos. Eu espero que você tenha gostado, espero que seja útil para a sua EBD. Se você gostou, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho. Se quiser, venha ser membro e receba todo o nosso suporte, slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráficos, simulado, certificado. Tudo que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos enviando para os membros, viu? Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quer ser membro do canal e assim eu vou tirar suas dúvidas, viu? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte.